Patrícia. Boa tarde, doutor. Tudo bem? Boa tarde, doutora promotora. Tudo bem, a senhora? Tudo bem, senhor. Dona Patrícia, acho que a senhora não estou ouvindo a senhora, porque o microfone está desligado. Tudo bem? A senhora está me ouvindo? Tá, joia? Sou a Valesca, promotora. A gente vai conversar aqui sobre o acordo de não persecução penal. O doutor já deve ter falado para a senhora do que se trata. Como a senhora é primária, não tem antecedentes criminais, a lei prevê esse benefício, que é uma forma da senhora encerrar o processo antes mesmo dele começar. A senhora firmando um acordo comigo, com algumas condições, o processo ao final é arquivado, a senhora continua primária sem antecedentes, não admite culpa, só não pode fazer outro acordo igual a esse no período de 5 anos, se a senhora fizer tudo direitinho. Quais são as condições, dona Patrícia? A senhora tem que admitir os fatos, admitir o crime, só que essa confissão ela só vale para fins desse acordo. Se o acordo for revogado, se tiver qualquer outro tipo de processo, a confissão não vale, ela só vale para a gente celebrar esse acordo de não persecução penal. A senhora tem que manter o endereço atualizado no processo, se houver qualquer mudança, a senhora ou o doutor tem que comunicar, porque a senhora pode ter problemas se for procurada e não for encontrada. E a senhora não pode ter outro processo criminal durante o cumprimento desse. E o cumprimento é o pagamento de 2 salários mínimos por uma entidade carente, que vai ser determinada pelo juiz. A senhora consegue fazer, precisa de prazo, o que a senhora conversou com o doutor? A gente está aí para ouvir. Como eu não trabalho, eu não estou trabalhando hoje, eu achei o valor um pouco alto. Mas eu dividindo em mais vezes, eu vou fazer direitinho. Tá, a primeira parcela vai ser paga 30 dias depois da homologação do acordo. A homologação do acordo ela é feita em audiência, a senhora vai ser convocada novamente, e é nesse formato mesmo no Teams, mas vai ser com o juiz. E o juiz vai perguntar para a senhora se a senhora aceitou o acordo de livre e espontânea vontade. É só a partir dessa audiência, que ainda nem foi marcada, ainda vai demorar um tempinho para ser marcada, que vai começar a valer o pagamento. Então a senhora vai ter aí uns 45 dias, 50 dias, pelo menos, para fazer o primeiro pagamento. Doutora Valesca, 4 vezes. só uma questão. Pode falar, doutor. Por se tratar até de um acordo, eu estava conversando bastante com ela em relação a isso. Eu não sei qual é o direcionamento, o posicionamento da senhora ou do MP nessa comarca. No caso dela desempregada, estando em situação de desemprego, é possível melhorar essa proposta? Doutor, a gente pode dividir, mas menos que 2 salários mínimos é uso de documento público falsificado. A gente tem que ter. Não dá para aplicar uma transação penal num crime que tem pena de reclusão. Então a gente tem alguma gradação. Tem crimes que são valores mais altos, quando tem ressarcimento, principalmente. Mas aqui a gente tem uma falsificação de documento público, que é apenada com reclusão. Eu não posso dar uma cesta básica. Não se trata de cesta básica, mas em relação ao valor mesmo, a gente concorda. Porque se ela fosse apenada, 2 salários mínimos seria menos do que seria fixado. Não, sim. É só para entender qual que é a direção de vocês aí na comarca. Em relação ao nos número crimes menores, a gente parte de 2 salários mínimos. O mínimo são 2 salários mínimos. Tá certo, isso ficou certo, já está claro para mim. Em relação às parcelas, qual que é o máximo que a gente pode conseguir junto? Qual que é o problema, doutor? Quanto mais a parcela for esticada, maior pendência ela fica de não poder ter outro processo criminal e de demorar esse cumprimento. 4 vezes, considerando que o começo é daqui a uns 50 dias? Na verdade, a gente não está preocupado com o número de vezes, até porque não se trata de uma criminosa habitual. Ela cometeu um crime, né, não vai acontecer mais. Mas o máximo de vezes que for possível... Eu sei, doutor, só que a gente não... É um acordo para a gente encerrar o assunto. A gente não pode transformar numa execução como se fosse uma execução de pena. Por ser acordo mesmo, entendeu? Que eu estou tentando negociar. Então, 4 vezes com a primeira 50 dias é pouco ainda? Se pudesse 6 vezes, ficaria ótimo para ela. 5, doutor. Então, 5 vezes. 5 vezes começando em 50 dias. Esses 30 dias... ela guarda o valor, considera como se ela fosse paga,
se ela vai ter quase 2 meses para guardar, então faz 5 vezes, pode ser? Perfeito, Porque doutor. senão a gente vai lá para o ano que vai Sim. passar muito do ano que vem, e a execução da NPP, para ela, fica na pendência dela não mudar o endereço, dela não ser processada, e não ser processada por qualquer outra coisa, que às vezes pode acontecer, um problema de trânsito, ou alguma coisa, entendeu? Tá perfeito. Estamos combinados assim. A senhora consegue, dona Patrícia? A primeira parcela deve vir para a senhora pagar lá para novembro, a primeira. Então, aí a primeira, e aí R$ 2.824 divididos em 5 parcelas, em 5 parcelas. Até porque se a gente invadir muito o ano que vem, doutor, vai ter o índice de correção do salário mínimo. Tá certo. Porque aí eu coloco o salário mínimo, não é o valor, né? Em salário mínimo. Tá bom. Patrícia, você consegue em 5 vezes, você vai ter um fôlego até novembro, tá? Para juntar a primeira, tá bom? Para ser a primeira. Ainda vai ter essa audiência e depois da audiência vai ter os 30 dias. Como tem toda a organização da vara e da pauta, doutor, não deve ser muito rápido essa audiência, tá bom? A comarca é grande, é Campinas. A senhora consegue, dona Patrícia? Se a senhora tiver algum problema no pagamento, não deixa ultrapassar o prazo sem dar satisfação. Procura o cartório. De aumentar essas vezes, né? 5 é o mínimo, não existe outro jeito. 6, até 6 já ia me Doutora, ajudar. é que o primeiro pagamento vai ser muito lá na frente. Se a senhora ultrapassar o reajuste do salário mínimo, vai aumentar o valor lá no final. É que ela fala, Porque aí vai ser quando ela fala o salário assim, de... até porque eu conheço, né? Quando ela fala assim, não é nem com ultrapassar ou a data, é do bolso dela mesmo, sabe? Se fosse uma prestação menor, ela ficaria mais confortável. Mas eu entendi que Entendi. a doutora, nesse passo, está inflexível, né? A gente não tem o Se que fazer. houver, não está inflexível, doutor. Vamos tentar, a gente tem que resolver esse processo logo. Se ela ultrapassar o reajuste dos salários mínimos, as últimas parcelas vai ser no valor do salário mínimo de lá, de março, entendeu? Sim, mas E aí é o risco que ela vai correr, Sim. porque o meu reajuste é no salário mínimo. Eu sei, Tudo bem? eu sei. Se for 6 vezes e no final aumentar a parcela para a senhora? Pode, porque vai aumentar de acordo com o aumento do salário mínimo. É proporcional, Patrícia. Mas eu entendo que na divisão a prestação vai ficar menor para você. Aí eu entendo que aí você vai conseguir pagar. O menor não vai ficar, ela só vai ficar maior. O valor só vai aumentar, doutor, não vai diminuir. Não. Só que vai ser dividido em 6 vezes. Se houver reajuste do salário mínimo, o valor da parcela vai aumentar. Proporcional ao Tudo bem com a ajuste. senhora? A senhora concorda? Você tem que falar, Patrícia. Fala. Concordo. O senhor acha isso melhor, doutor? Eu já nem sei, não estou conseguindo nem fazer conta. Não, tendo em vista Se a as suas audiência, condições... doutor, só uma coisa, se a audiência demorar mais tempo, ela corre o risco de pagar todas as parcelas no valor do salário mínimo reajustado. Sim, do novo. Do novo. Tudo bem? Mas parcelado, tá, Patrícia? Continua parcelado. É claro, passando o ano seguinte, que é o ano que vem, tendo aí o reajuste do salário mínimo, essa parcela vai aumentar também, tá? Tá bom. Tá bem. Ju, já reajusta, coloca lá para mim 6 parcelas mensais, 30 dias após a homologação do acordo. Dona Patrícia, para eu juntar no processo, a gente precisa gravar a confissão da senhora, e aí eu vou gravar as condições de novo nesses termos que nós acordamos, 2 salários mínimos em 6 parcelas mensais, com a primeira se iniciando 30 dias após a homologação do acordo. As outras condições são as normais, e eu vou perguntar para a senhora sobre os fatos, e faz parte do acordo a senhora admitir aqueles fatos que aconteceram em 24 de agosto de 2023, tá bem? Tá bem. Então tá bom. Ju, vamos lá. Bom, boa tarde novamente. Dona Patrícia, boa tarde, doutor Paulo. Nós estamos aqui para formalizar o acordo de não persecução penal, em razão dos fatos praticados no dia 24 de agosto de 2023. Como eu disse para a senhora, eu sou a Valesca, promotora de justiça, nós vamos celebrar esse acordo porque a senhora
é primária, não tem antecedentes criminais e é uma forma de encerrar o processo antes mesmo dele começar. Dona Patrícia, no dia 24 de agosto de 2023, a senhora apresentou um documento, um histórico escolar falso, atribuído à Escola Estadual Professor Carlos Alberto Galiego e apresentou no Senac de Campinas? A senhora Sim. admite? Sim. Aqui. Admitindo os fatos, como condição para a celebração do acordo, a senhora tem que efetuar o pagamento de 2 salários mínimos por uma entidade carente que vai ser determinado pelo juiz. Esse valor pode ser pago em 6 parcelas mensais, com a primeira se iniciando 30 dias após a audiência de homologação do acordo. A senhora também tem que manter o endereço atualizado no processo, porque a senhora, se for procurada e não for encontrada, a senhora pode ter problema. E no curso desse pagamento, a senhora não pode ser processada por outro crime. Se a senhora tiver outro processo criminal até efetuar o pagamento da última parcela com a extinção da punibilidade, esse processo volta a correr. A única restrição, dona Patrícia, é que a senhora não pode fazer outro acordo igual a esse no período de 5 anos. Mas se a senhora cumprir todas as condições certinho, depois do pagamento da última parcela, o juiz determina o arquivamento do processo como se nada tivesse acontecido, a senhora continua primária, sem antecedentes criminais e não admite culpa. A única restrição são 5 anos. Tudo bem? Tudo bem. Alguma objeção, doutor, com essas Perfeito, condições? conforme combinado e Tá acordado. bem? Tá bom? Só para a gente diminuir a gravação. Ju, pode encerrar. Doutor Dias, tá bem? Perfeito, doutora. Prazer. Então tá viu? bem. Bom Obrigada a trabalho, todos, Deus viu? Boa abençoe. tarde. Até uma próxima oportunidade. Obrigada, Ju. Patrícia, Tchau. você Obrigada. pode sair, tá? Encerrou a audiência. Já tá me ouvindo, Patrícia? Ouvindo. Tá. Ficou só nós dois agora. Dá até para aproveitar. Você entendeu, né? O que que acontece? Esse acordo é personalíssimo do órgão do Ministério Público. É só o promotor que pode oferecer esse acordo. Não tem, você viu que não tem juiz, né? Por quê? É ele que faz a acusação e é ele que faz a persecução, é ele que persegue o réu. Como você ofere qualidades, eu enquadrei você nesse acordo e fiz esse acordo junto com o promotor, ele entendeu que você está dentro do que a lei determina e marcamos essa audiência. Só que é ele que determina, porque ele que está fazendo o acordo. É claro que tem uma flexibilidade, ela foi um pouquinho rígida, tudo, né? Mas 6 vezes está ótimo, tá? Então são 2 salários mínimos em 6 vezes. Evidentemente que o ano que vem o salário mínimo vai aumentar. E aí, o ano que vem, provavelmente você vai estar devendo 2 ou 3. Então vai ter um reajuste na parcela, tá? Mas não vai ser nada absurdo. É proporcional ao aumento, tá bom? Tá. Então não Perfeito. não muda isso daí não. E aí, nós terminamos isso daí, eu faço uma petição para a juíza, juntando os comprovantes e peço a extinção. Aí o seu nome apaga mesmo, ele nem existe mais. Agora, o que é importante ressaltar? Cada parcela que você pagar, você manda aqui para a Margarete o comprovante pago, aí a Margarete vai fazer uma petição e vai juntar no processo. Ó, pagamos a parcela número 1, a 2, a 3. Quando terminar, o acordo só termina quando cumprir todo o compromisso. Aí sim o processo é extinto. Por enquanto ele está parado, tá? Digamos que você ganhe algum dinheiro aí, Deus te abençoe, e você quer se livrar logo. Doutor, quero me livrar logo. Posso pagar de uma vez? Pode. A gente paga de uma vez, por exemplo, em novembro. Pagou de uma vez. Aí em novembro mesmo eu já peço a extinção e aí vida que segue, ficha limpa, tá? Perfeito. Eu ia te fazer essa pergunta mesmo. Caso aconteça alguma coisa, eu consiga, se existe essa possibilidade para a gente encurtar. Eu fico mais confortável realmente tendo um prazo mais longo. Mas, né, sei lá, vai que acontece alguma coisa. Então, Deus já vem te abençoando, né? É. Você não foi indiciada, a gente conseguiu, né, sustar o indiciamento na delegacia, então você não consta passagem pela polícia. Agora fizemos um acordo, não vai constar processo, então eu acho que a mão de Deus já está sobre você. Então continue orando, continue pedindo as bênçãos do Senhor. Quem sabe Ele te abençoe aí, você consiga quitar isso logo e vai se ver livre disso, porque é que nem eu falei para ela, nossa preocupação não é com o número de parcela. Você não vai cometer novo crime, você não é criminosa, né? Você cometeu, tá? Como qualquer um
infelizmente, pode cometer. Não roubou ninguém, não tirou dinheiro de ninguém. É um documento que, infelizmente, aí estava falsificado, tá bom? Mas é uma coisa que Deus já te perdoou. Tá certo? Tá. Tá bom, doutor. Qualquer dúvida, a gente fica à disposição aqui no escritório, tá bom? Tá bom. Muito obrigada de novo. Nada, Deus te abençoe. Amém. Mais um vídeo da série Audiências, né? Hoje, audiência de acordo de não persecução penal. Boa tarde a todos, a paz do Senhor Jesus, que ela seja com vocês. O acordo de não persecução penal, conforme já falamos em outras audiências, ele está previsto na legislação, tá? No Código de Processo Penal, em uma das últimas alterações que vieram, ele veio dentro do pacote anticrime, e ele prevê que todo cliente ou todo réu, tá? Ou todo acusado que responde a um processo criminal cujas penas não ultrapasse a mínima 4 anos, essa pessoa tem direito a um acordo de não persecução penal. Por quê? O promotor vai perseguir essa pessoa, vai levá-la às barras do tribunais, vamos ter audiência, vamos ter custos com isso. Tá? A audiência custa caro. E no final, essa pessoa sendo condenada, porque qual é o risco de ser absolvida também, ela não irá para a cadeia. Então é uma perda de tempo, então a justiça entendeu, por uma questão de economia processual, fazer esse acordo. Tá? Então aquilo que ela ia pagar lá, que era uma pena alternativa, ela paga já agora e pronto. E a gente economiza. Para os advogados é bom, a gente nem sai do escritório, faz tudo online. Para o cliente é bom e para a justiça é excelente. Tá? Então, nesse sentido, faça o acordo. A gente negociou, tá aí, né, na filmagem, na gravação. Foi bom para ela, 2 salários mínimos em 6 vezes, a princípio era 4, a promotora estava um pouco inflexível. E aí é o papel do advogado. Aqui não tem questão de ordem, porque não é uma audiência. Então eu não posso levantar a tese de questão de ordem, debater, não. É um acordo e o promotor ele tem prerrogativa. É ele que decide o que ele quer ou não. A gente negocia. Então ela queria em 4 vezes, né? Até 4 vezes, né? A princípio ela queria em 2, depois 4, e eu tive que intervir, porque eu conheço o bolso da cliente, né? Sei que não é uma criminosa, está desempregada. Então 6 meses para ela ficou razoável, ela consegue pagar tranquilamente, né? Claro, se o salário mínimo aumentar, como a promotora quis debater, né? E vai aumentar, que aumenta todo ano, vai ter um aumento proporcional, tá? Ao salário mínimo, mas para ela ficou excelente. Isso feito, ou isso posto, ela pagando o acordo na totalidade, né? As 6 parcelas, no final eu peço a extinção. E o processo é extinto como se nunca tivesse existido. Na fase policial já era para ela ter sido indiciada, porque é documento público, tá? Diploma, né? Foi apresentado em 2 escolas. Uma é o Senac, né? A outra é uma escola técnica, né? De enfermagem. Então já era para ter sido indiciada, mas lá, né? Conversando com o escrivão, com o delegado, já havia vislumbrado e colocado para eles que iria existir, né? O acordo de não persecução penal, porque ela cumpria as regras. Então o que adiantava ela ser beneficiada lá e na delegacia ela ficava fichada, porque o indiciamento não sai mais, né? Da vida da pessoa. E aí eles entenderam, ouviram ela em declaração, isso está dentro da legislação, não é crime, né? Isso aí, eu entendo, tá? E eu falo muito isso para os meus alunos, para os novos advogados, para os estagiários. O processo criminal, a defesa do cliente começa lá em loco, na delegacia. É lá que começa o processo. Se você fazer um bom trabalho em sede policial, ler os documentos, orientar o cliente, tá? Porque tem gente que acha que ser advogado criminalista é só lá acompanhar o cliente e ficar de braço fechado. Não. Já montando a tese desde lá, orienta o que ele vai falar. Doutor, é melhor ficar em silêncio? Não, não é melhor ficar em silêncio, não. Ele vai falar, né? Então ele já sustenta a tese lá, já vai amarrando, já conversa com o delegado, despacha com o delegado, despacha ali com o escrivão e vai administrando a situação do cliente ali em sede policial. Quando vem redondinho da delegacia, chega aqui no processo, não estoura, tá? Fica melhor. Então já veio redondinho, não foi indiciada, agora faz o acordo, ou seja, ela não tem mais ficha policial, não foi indiciada, e agora não vai ter mais processo, ficha limpa, tá? Isso diz a lei, tá? Aqui a gente não tá aqui fazendo bravata, comemorando, não.
a gente está cumprindo o que está na lei. Nós somos defensores, tá? Então, a gente tem que separar o joio do trigo. Não se trata de um criminoso, não é um 57, não é 121, não é 33. É o uso de documento falso, por um desespero, desempregada, falsificou um diploma porque precisava de emprego. Tá certo? Não, tá errado. Tá pagando. Agora, merece ser ir pra cadeia? Merece ser fichado? Merece ficar com carimbo pro resto da vida? Vai procurar um emprego? Tem passagem? É abordado pela polícia? Tem passagem? Não. Então, todos têm direito a uma chance e ela tá tendo a chance dela. Amém? Que Deus os abençoe e os fortaleça. Até o próximo vídeo, se assim o Senhor permitir, e Ele há de querer, porque Ele é conosco.